Boa noite pessoal, boa noite meninas, boa noite meninos, boa noite todos que estão aí do outro lado da telinha aí, né? Do celular, né? De todo o Brasil, que me acompanham sempre, não só nas lives semanais. Oi Luciana, tudo bem? Mas também em todos os meus posts, nos meus stories, né? Eu tenho gostado muito de ver a recepção que vocês têm, né? Enfim, todo esse contato diário que a gente tem, tentando passar para vocês um pouquinho mais dos meus conhecimentos, do meu dia a dia, da minha rotina, enfim, de tudo que eu aprendo, de tudo que eu conheço, compartilhando com vocês produtos novos, enfim, atualizações constantes, né, que vocês sabem que é feita na nutrição, e eu tento, a partir do momento que eu conheço, que eu vou me atualizando, eu tento passar para vocês, porque eu sei que esse acesso às informações verdadeiras são muito escassas, né? Então a gente tem que realmente estar compartilhando essas coisas boas, verdadeiras, com um fundamento científico, para que vocês aprendam e possam melhorar as suas qualidades de vida, possam ajudar de alguma forma a todos vocês, tá? Então, boa noite a todos, muito obrigada aí todo esse acompanhamento, esse carinho todo que eu tenho de vocês. E hoje a live é sobre ferritina. Então, para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia. Tá? Atendo aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional todos os dias, aqui em São Paulo, tá? E, enfim, e faço essa live, essa aulinha, que eu digo, essa aula ao vivo, né? Já há um tempinho, semanalmente, para todos vocês, para poder passar um pouquinho, então, desse conhecimento. E eu atendo muito o caso aqui, né? É muito comum eu receber alterações, deixa eu deixar mais pertinho aqui, alterações na ferritina, né, que é um biomarcador que a gente faz através de exames laboratoriais, ele é solicitado com muita frequência e eu vejo que é muito comum os pacientes terem grandes oscilações, tanto para menos, para uma ferritina mais baixa, como para uma ferritina mais alta. Em ambos os casos, isso pode afetar várias coisas, vocês vão ver o que, né? Várias disfunções, várias intercorrências e as causas são também diversas. Então, podem causar vários sintomas e a gente tem diversas causas que podem alterar esses níveis de ferritina. Tá? Então, primeiro, gente, boa noite, Sirlene Gomes Moita, isso? Aí, boa noite a todos. Tá, a gente teve problema com a internet hoje o dia inteiro aqui, né? Espero que não dê nenhum problema agora durante a live, né? Vamos torcer. Tem bastante coisa para mim falar, vou acenar aqui, ó, Vilma, a gente já tá entrando. Ou não é, gente? Não é verdade? Vocês têm todo problema com ferritina ou alguém na família tem? É comum, né, de acontecer. As mulheres geralmente têm ferritina mais para baixa, mais frequente, o homem mais para alta. Bom, mas vocês já vão saber tudo sobre isso e eu prometo. Oi, beijo, Portugal! Oi, Adriana! Que legal, tanta gente indo para Portugal, né? Tenho vários pacientes que foram morar, inclusive em Portugal, né? Muito, uma cidade linda, né? Que realmente eu tenho muita vontade de ir. Fui muito en passant, mas tenho vontade de ir ficar mais tempo, conhecer mais Portugal. Fui em Fátima, que eu achei maravilhoso, um dos lugares mais lindos que eu já conheci. Aí, olha aí. Bom, gente, a ferritina, ela é um complexo proteico que fica dentro das células, tá? E qual é a principal função dela? A principal função dela é transportar e armazenar o ferro. Além disso, ela também está dentro de uma atuação de processos inflamatórios e infecciosos, tá? Então, quando eu tenho algum processo inflamatório, infeccioso, você tem uma alteração na ferritina, tá? Então é de suma importância a gente saber como está a nossa ferritina, porque ela transporta, armazena e ainda me dá um sinal de inflamação no meu organismo. Isso é imprescindível de eu saber, tá? Então é um marcador que não pode faltar. E é muito diferente de eu dosar ferro e dosar ferritina. Ambos dizem respeito ao ferro, mas cada um diz respeito sobre uma determinada coisa que são específicas. Então eu tenho que pedir ferro e tenho que pedir ferritina e tenho que pedir hemograma. Então tudo isso
tem meio que uma interligação, mas eu vou ter que avaliá-los de forma isolada e linkando tudo ao mesmo tempo, tá? Então não é porque eu peço ferro no exame laboratorial que eu não preciso pedir a ferritina. Eu tenho que pedir porque ele vai me dizer, vai me ditar uma outra coisa, tá? Diferente do ferro circulante, ok? Muito bem. E onde fica em maior quantidade a ferritina? Ela fica nos hepatócitos, que são nas células do fígado. Fica também um pouco no sangue e um pouco ela fica no sistema imunológico, nas células do sistema imunológico. Então, nesses 3 lugares é onde a gente encontra mais ferritina. E principalmente, então, ela está no fígado. E aí, o que acontece? O ferro, ele é um metal tóxico. Então, ele não pode ficar na circulação a partir do momento que a gente come, que ele é absorvido. Se ele ficar lá circulante, ele pode fazer danificação em outras células e outros tecidos, porque ele é oxidativo. Então, a ferritina vai se juntar, pegar esse ferro circulante e vai guardar. Então, é importante também a ferritina num processo de detoxificação, porque se a gente ficar com muito ferro circulante, eu vou ter mais radicais livres que vai dar mais danificação celular. Então, eu tenho que ter a ferritina também com essa função antioxidativa, porque ela vai se juntar, se combinar com o ferro, vai guardar ele e não vai fazer o ferro sozinho fazer estrago no organismo, certo? Aí, quando a gente precisa de ferro, aí a ferritina vai receber um sinal e vai liberar esse ferro, seja para cumprir qualquer função, formar hemoglobina, e vocês sabem que é importante, porque o ferro presente lá na hemoglobina, a hemoglobina ela leva oxigênio para o nosso corpo, e o ferro, além disso, ele tem várias outras funções que vocês vão ver. Então é importante que eu tenha a quantidade de ferro adequada no meu organismo, lá armazenada na ferritina, para que eu consiga cumprir todas as funções plenamente, das quais ele tem responsabilidade de fazer, ok? Muito bem, então é assim que funciona o mecanismo de ação. Comi alimento, entrou o ferro, a ferritina foi lá, sequestrou ele, guardou ele lá para quando precisar liberar e ele fazer as funções dele, ok? Então tudo caminha bem desde que toda a ferritina, tudo isso esteja tendo todo o processo normal, né? Adequado, fisiológico, em níveis normais, aí tudo certinho. Só que se de repente eu faço o exame de ferritina e vejo que tem uma alteração ou para mais ou para menos, aí eu já vou começar a me preocupar. Então, quando a gente tem uma ferritina para baixo, geralmente é porque eu tenho uma deficiência de ferro, que pode ser já por uma anemia ou uma deficiência que ainda não é anemia, mas eu tenho uma deficiência de ter pouco estoque de ferro. Então, se eu precisar um pouquinho mais, eu não tenho aonde buscar. Porque eu posso ter uma ferritina baixa, mas com uma hemoglobina boa, então eu não estou anêmica. Eu só estou com uma deficiência de ferro armazenado, eu estou com pouco estoque, tá? Então, se eu tiver um sangramento, se eu tiver uma menstruação mais forte, aí eu posso desenvolver uma anemia. Deu para vocês entenderem? Por isso que eu tenho que fazer os 2 biomarcadores. Então, geralmente a ferritina baixa é uma deficiência de ferro e uma ferritina alta é porque eu tenho algum processo infeccioso ou inflamatório ou eu estou passando por um estresse oxidativo. Ela pode se elevar também nesses casos, tá? E vocês vão ver onde mais, mas geralmente são as causas mais comuns, tá? Então, qual é o exame? Oi, gente, que eu tenho que fazer para poder saber aí da ferritina? É dosar a ferritina sérica. E qual é, melhor dizendo, qual é o valor adequado? O valor adequado para a ferritina, para homem, ele gira de 30 a 300 nanogramas por mililitro e para mulher de 10 a 200 nanogramas por mililitro. Então, ferritina na fase adulta, de 30 a 300 para o homem e de 10 a 200 para a mulher. Para a mulher, gente, para o homem, tanto para um quanto para o outro, o ideal mesmo é a gente estar com a ferritina em torno de 50 a 70, não menos do que isso. Isso é uma ferritina mais adequada que a gente tem. Muito mais acima disso, muito beirando o limite superior ou abaixo dos 50, a gente já vai ter problemas.
Então, os níveis mais adequados seriam esse, em torno de 70, né? Mais ou menos isso seria o adequado. Porque eu já expliquei uma coisa para vocês, que quando a gente analisa o exame, quando a gente vê um valor de referência, você pode ter o exame no valor de referência, mas o que eu quero como nutricionista para prevenir que você tenha problemas é que vocês tenham o exame de acordo com o ideal. Uma coisa é ter exame ideal, outra coisa é ter exame no valor de referência, tá? Então é o ideal que eu quero sempre, o ideal é em torno de 70, tanto para homem. Oi Fabiola, tudo bem? Tanto para homem quanto para mulher, tá? Então eu vou começar a me preocupar quando? Melhor Nutri da vida. Oi Fabiola, obrigada. Carolina, um beijo grande para você, hein? Aí, ó, são todas minhas pacientes, viu, gente? Olha que bacana, elas estão sempre aqui me prestigiando, né? Fico muito contente. E aprendendo, né? Não só nas consultas, né? Porque tento fazer cada consulta quase que uma aula para elas, né? Às vezes tem paciente que fala, nossa, essa nutricionista me enche, ela fala muito. Mas é o que eu quero que o paciente entenda tudo porque sim, o porquê não, porque daí ele sai daqui, alguém fala uma coisa ao contrário, ele sabe debater, ele sabe o porquê que ele está fazendo aquilo ou porquê que ele não deve fazer aquilo, tá? Eu não quero que ele se sinta, enfim, ameaçado com relação a não ter segurança daquilo que ele está fazendo, daí ele acaba não fazendo. Então a gente só faz a coisa certa quando a gente tem consciência daquilo que está fazendo. Então por isso que eu tento sempre fazer essas lives e por isso que em minhas consultas também eu tento fazer uma aula de cada consulta que eu faço para o paciente, tá? Então vamos lá, ó, boa noite. A Carolina tá em Maceió, eu vi, olha que beleza, hein? Aí boa viagem aí para vocês. Oi Norma, Carmen, tudo bem? Bom, então falei dos valores. Agora eu tô dizendo para vocês que se ela tiver em desnível, a gente então vai ter que começar a se preocupar e ver como que a gente pode solucionar. Primeiro vamos falar da ferritina baixa. Vamos supor que deu ferritina baixa. O que é ferritina baixa? É em torno de, gente, abaixo de 50 eu já tenho que me preocupar. Eu falei que o ideal é em torno de 70. Então, quando eu vejo essa ferritina já baixando dos 50, eu vou ficar de antena em pé, já percebendo, ó, alguma coisa está acontecendo, deficiência de ferro. Pode ser, ou por vários motivos, vocês vão ver. Ou porque eu tenho um baixo consumo de alimentos ricos em ferro, ou porque eu sou, inclusive os vegetarianos correm esse risco, né, maior ainda. Quem não come, você vai falar assim, não como carne vermelha, mas isso não é justificativa, né? Porque a gente tem vários alimentos de origem vegetal até, e mesmo para os vegetarianos, como eu tô falando, e várias outras proteínas animais que não seja carne vermelha, que também tem uma riqueza de ferro. Então, a gente precisa saber ter uma alimentação equilibrada, né? Um potencial de absorção adequado, uma microbiota intestinal adequada, enfim, para poder ajudar toda a absorção do ferro e ter esses níveis normais de ferritina. Tá? Então, a ferritina baixa, ela pode ser então, tanto pelo baixo consumo de alimentos ricos em ferro, uma alimentação desbalanceada, né? Uma deficiência de vitamina C, porque vocês sabem que a vitamina C ajuda muito a absorção do ferro. A gente pode ter mulheres principalmente com sangramento muito intenso, e aí você tem hemorragias todo mês, e aí o que você consome não dá conta para poder suprir tua necessidade, ainda estocar na forma de ferritina, tá? Então por isso que a gente tem que tá dando às vezes até um suporte maior de ferro para mulher que menstrua muito, mulher que tem endometriose, enfim, que tem muito sangramento, úlceras que são hemorrágicas, principalmente, inflamações no estômago, né, que vai ter uma baixa de absorção de nutrientes, inclusive o ferro. Para pacientes bariátricos é muito comum acontecer, né, depois da cirurgia eles têm ferritina baixa. Câncer estomacal ou intestinal também pode causar uma baixa, porque tem baixa absorção, né, principalmente no colo. Doença celíaca também vai dar uma ferritina mais baixa. E essas são as possíveis possibilidades de a gente ter a ferritina mais baixa. E quando eu tenho a ferritina mais baixa, gente, eu vou ter alguns sintomas característicos. Quem tem, a Carolina mesmo que tá aqui, ó, ela pode dizer isso pra gente, né? Que ela tem essa tendência aqui, ó, ferritina altera muito para pacientes bariátricos, acabei de falar, sim, né? Porque daí você não tem uma absorção adequada de
de B12, de ferro, você tem uma alteração muito grande de microbiota intestinal, você tem uma alteração do estômago propriamente disso, você tem deficiência de absorver nutrientes, você começa a ter preferências para consumir determinados alimentos, geralmente o paciente bariátrico é aquele que não tem tanta preferência para as carnes, né, por causa do mal-estar que ele sente a hora de comer, né, então por isso acaba tendo maior deficiência, não só por causa das opções que ele faz, mas também porque pela característica subsequente à cirurgia, ok? Bom, e aí os sintomas que a gente tem são bem clássicos. Fadiga, em primeiro lugar. Se eu falei que o ferro é importante para transportar lá na hemoglobina, ter hemoglobina adequada e transportar oxigênio, quando eu tenho muito baixa ferritina, eu vou começar a ter deficiência de energia, vai me dar fadiga. Pode me dar fraqueza, pode me dar moleza, pode me dar irritabilidade, também é comum de acontecer, ou muita ansiedade. Pode dar tontura, você vai ficar mais pálida, não é só aqui ó, que fica branquinho, né? Você vai ficar mais pálida, é a pessoa que tem uma pulsação às vezes mais rápida, pode ter dor de cabeça, pode ter uma fraqueza muscular. Então todos esses, zumbido no ouvido, falta de ar, esses são um pouco menos frequentes, mas são todos sintomas característicos de quem tem ferritina mais baixa. Além disso, gente, a ferritina baixa, quando eu tenho baixa quantidade de estoque de ferro, eu posso promover um hipotiroidismo. Porque uma das funções grandes, legais, importantes do ferro é ele fazer a função tiroidiana, ele ajudar no bom funcionamento da tiroide. Então eu posso promover um hipotiroidismo por conta de não ter ferro em níveis adequados. Tá? E aí todos os problemas subsequentes ao hipotiroidismo, né? Posso também ter a fibromialgia. Foi verificado num estudo que pacientes que têm abaixo de 40 de ferritina, eles ficam 6,5 vezes mais arriscados a desenvolver a fibromialgia. Olha, por quê? Porque o ferro é importante para formar serotonina. E se eu não tenho ferro para formar esse neurotransmissor, serotonina e dopamina, eu vou ter baixa desses neurotransmissores e, consequentemente, isso pode me desencadear, levar a ter a fibromialgia. Olha só, gente. Por isso que a gente fica também, quem tem baixa de ferro, oi Rosimar, Maristela, olha aqui, eu tô, opa, aqui, vou acenar para todos vocês aqui. Minha ferritina está 38, não está normal, não está bonita, tá? Já está baixa, viu, Carla? Temos que tomar providência e você vai saber já já o que a gente vai fazer com a alimentação, viu? Então, quando eu tenho a ferritina baixa, e eu, por conta de eu não formar então o ferro, que eu não tenho ferro suficiente, eu não formo serotonina e dopamina, eu vou ter não só mais risco da fibromialgia, mas eu também vou ter mais risco de ficar mais ansiosa, mais irritada, mais depressiva, com transtorno de ansiedade, com déficit de atenção, porque tá faltando substrato para me formar esses neurotransmissores, que é o ferro. Então eu fico mais sujeita a desenvolver todos esses transtornos neurológicos, né? Então, depressão, ansiedade, transtorno de humor, enfim, déficit de atenção, fibromialgia e hipotireoidismo. O que mais? Né? Olha quantas coisas importantes que pode ser ocasionada quando eu tenho ferritina baixa. Você tem mais risco de ter tudo isso, tá? Bipolaridade, aí vai. E aí, como é que eu posso corrigir, doutora? Bom, em primeiro lugar, eu vou ter que comer alimentos mais ricos em ferros. Eu mudei a caneca, vocês viram? Eu ganhei, ó, da modulação intestinal, ganhei essa que até muda de cor quando a gente aquece. Eu não conhecia essa tecnologia. Bom, enfim, eu vou ter que comer alimentos mais ricos em ferro. Que, para quem come a carne vermelha, quem come fígado, as vísceras, são os alimentos mais ricos em ferro, os mesmos peixes mais escuros, a parte escura do frango, são os alimentos que mais, ovos, são ricos em ferros. Na gema, tá vendo? E muita gente joga fora a gema, que é um absurdo, né? Gema também tem muito ferro aí biodisponível. Então, para quem come proteína animal, esses são os alimentos que mais tem. Ah, Maristela, tá travando? Jura? Ah, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não pode ter isso aqui.
Eu falei que essa internet hoje estava uma porcaria. Teacher, Suzane, Ivone, Cláudia. Oi, pessoal. E aí, para quem não come proteínas de origem animal, que são os vegetarianos, a gente também tem as proteínas vegetais, que também tem muito ferro, que é o ferro não M. Proteína animal tem o ferro M de uma absorção muito boa. A proteína vegetal tem o ferro não M, que tem um pouquinho mais de dificuldade para ser absorvido, mas ele supre da mesma forma a sua necessidade. Então, os grãos, de uma maneira geral, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, o feijão azul, o feijão preto. Então, quanto mais escuro o feijão, eu vou ter mais ferro, né? Também é uma possibilidade de eu incrementar mais a minha alimentação com todos os grãos. Eu tenho todas as folhas verdes escuras, que também são ricas em ferro, espinafre, brócolis, couve, os cereais integrais, o germen de trigo, o tofu, a abóbora já em menor quantidade. Eu tenho muito ferro biodisponível, sabe aonde, gente? Não só na salsinha, mas no coentro. Então, todo meu paciente que tem ferritina baixa, eu mando colocar muito coentro, que tem um ferro excelente, né? Uma quantidade de ferro bem expressiva, e é fácil a gente estar consumindo em qualquer lugar, tá? Então, aí, aqui, oi gente, oi Shirley, tudo bem? Eu só quero saber, não tá travando não, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? Obrigada por aceitar. Ah, Viviane, olha lá, aí, ó. Ela me sugeriu ferritina, não é, Viviane? Foi uma das, né? E aí eu aceitei a sua sugestão mesmo, aí, ó. Espero que sirva também para você um pouco essa live. Aí então podemos fazer as proteínas vegetais, as proteínas animais. Eu ensino muito a fazer uma receita chamada bifiti, que é o chá de carne. Ou seja, vocês vão pegar o músculo, um patinho, vão pôr na panela de pressão, eu pico bem ele, porque quando a gente quer extrair máximo de nutriente, vocês podem fazer o alimento mais picado, porque eu vou ter uma área de superfície maior em contato com um líquido que eu vou estar querendo passar esses nutrientes. Põe cebola, alho, coentro, tudo que vocês querem de tempero, salsão. Então eu cozinho bem essa carne na panela de pressão e depois eu bato tudo no liquidificador. Não precisa bater toda a carne para não ficar um caldo tão grosso. E aí, todo almoço, pelo menos, eu dou uma xicrinha, tipo um consumê de bife para o paciente. Ensino ele a tomar isso todos os dias. Além disso, gente, com as refeições, além de consumir mais esse tipo de alimento, sempre eu vou falar para consumir um alimento rico em vitamina C. Aí a gente vai colocar um suco de limão, ou vou colocar um pouquinho de suco de laranja, ou vou fazer ele comer com uma fruta ácida, não precisa ser suco de laranja, eu posso colocar uma laranja picada, né, ou um abacaxi na salada, enfim, também pode ser, tem gente que gosta, né, então eu tenho que colocar isso cru, porque se eu coloco um abacaxi, por exemplo, assado depois da refeição, não vale, a vitamina C, ela não é resistente a temperaturas, então eu vou reduzir o teor, por isso que é melhor sempre colocar o abacaxi cru, ou o suco de limão, ou a laranja, ou a mexerica, ou o kiwi. Então, frutas ácidas e ácido cítrico. Por quê? Porque eles melhoram a absorção do ferro que eu vou estar consumindo nessa refeição. Tá? Além disso, a vitamina A e o beta-caroteno também ajudam a absorção do ferro. Então a abóbora, a cenoura, né, também ajuda muito. Como vocês vão estar comendo espinafre, couve, brócolis, eles também têm beta-caroteno. A gente pode estar colocando aí também, né? Que eu falei para vocês, tem ferro e a gente também otimiza a absorção do ferro por eles. Tá? O cobre também é importante para a absorção do ferro, ele está presente também nos vegetais escuros e também tem sementes que tem bastante cobre. Então é legal nas saladas vocês colocarem um pouquinho de nozes, amêndoa, gergelim, né? Porque as sementes oleaginosas também tem bastante cobre e o cobre ajuda a absorção de ferro. Então, ó, vitamina C, alimentos alaranjados por causa da vitamina A, e beta-caroteno. Eu vou ter também o cobre, que ajuda muito também a absorção, então vamos colocar um pouco de sementes. Tudo isso além das proteínas animais e vegetais que eu acabei de falar. Então eu tenho que enriquecer a alimentação dessa forma. E o que eu não poderia estar consumindo junto com os alimentos ricos em ferro, para quem eu quero que tenha uma absorção máxima, potencializar, otimizar a absorção desse ferro? É o cálcio, porque é um mineral que compete com o ferro,
então eles competem pelos mesmos sítios de absorção, então eu não posso consumir um alimento rico em cálcio junto com alimento rico em ferro. Então vamos supor que eu vou fazer um bife e vou colocar um queijo por cima, que tem muito cálcio, ou iogurte naquela preparação, então ou requeijão, ou creme de leite, ou ricota. Isso tudo, para quem quer potencializar a absorção do ferro, não é indicado comer junto. Por quê? Porque eu vou competir com o ferro e inibir a absorção desse ferro que eu preciso muito, tá? Outra coisa que inibe a absorção do ferro é o café, o cacau e o chá verde. Todos esses polifenóis, eles competem também com o ferro e diminuem a absorção dele. E o ácido fítico. Então, veja, ácido fítico está presente muito, gente, nas sementes e nas leguminosas, que são os grãos. Lembra daquela história que eu tenho que pôr de molho, cozinhar bem para tirar o ácido fítico? Por quê? Porque ele diminui a absorção de alguns nutrientes, ele tem esse fator antinutricional. Entre eles, a absorção do ferro. Então, por ele ter problemas com relação a diminuir a absorção de ferro, é que eu não posso deixando ele muito de molho, o feijão, tá? Porque se eu fizer isso, quer dizer, eu tenho que deixar de molho bastante ele para não ter esse ácido fítico e não competir então com o ferro, porque ele é um quelante de ferro. Lembra? Fazer aquele pré-preparo que eu disse para vocês, para a gente poder diminuir a quantidade de ácido fítico, ou cozinhar ou deixar de molho. E aí eu não tenho então essa competição com o ferro, tá? Deu para vocês entenderem? E também aquele cafezinho depois do almoço, tá? Para quem quer melhorar a ferritina, não dá, viu, gente? Entendi, o meu caso é hemograma, deu bom. Olha lá, tá vendo? Ó, a ferritina tá baixa, mas o hemograma tá bom. É isso que eu acabei de falar, isso pode acontecer. A Mandy Carolins disse assim: minha ferritina estava em 12. Meu Deus do céu, muitíssimo baixa. Você tem uma ferritina super baixa, então tem que melhorar isso, né? Armazenamento, estoque de ferro baixíssimo, né? E daí menstrua, pronto, já tem todos esses sintomas que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, eu não vou consumir os polifenóis, cacau, café, e é óbvio que eu tô falando aí o chocolate, o café, o chá verde, e também eu tô falando do refrigerante que tem cafeína, que é o de cola, que é a Coca-Cola. Imagine, se eu tô falando que esses fazem mal, vocês sabem que tudo que tem cafeína vai diminuir a absorção de ferro. O ácido fítico dos grãos e das sementes, mas eu posso reduzir o ácido fítico colocando eles de molho ou cozinhando bem, deixando eles bem cozidos, né? E aí então eu diminuo essa inibição do ferro através desses fatores, né? Além disso, gente, vamos supor que eu dei toda essa alimentação rica em ferro, mesmo assim ela não subiu o que eu queria da ferritina. O que eu posso fazer? Suplementar. Só que os suplementos de ferro não são tão bem aceitos, né? Às vezes tem pessoa que tem transtorno, ela sente um mal-estar, pode constipar. Então a gente evita chegar a essa condição. Só que muitas vezes não tem jeito. Eu tenho que suplementar. O ferro mais bem aceito é o polimaltosado, né? Que a gente tem vários suplementos aí, a base desse, ou aminoácido quelado, sempre tem que estar quelado com aminoácido para poder melhorar a absorção dele e também não dar esse desconforto gástrico intestinal, tá? Principalmente para quem já tem uma inflamação, uma síndrome do intestino irritado, tem uma gastrite, aí é complicado. Aí, o que a gente pode fazer? Fazer injetável. Então, às vezes, até quando a ferritina está muito baixa, a gente faz o ferro injetável, quer dizer, eu não posso prescrever, que eu sou nutricionista, eu só posso fazer a suplementação. Então aí a gente faz o ferro injetável, é só o médico que faz, tem que fazer lá no hospital, mas daí sobe rapidinho, tá? É uma das possibilidades, daí vai bem. Aí, gente, isso é que eu tinha para falar para vocês, né? Então, o suplemento que eu dou sempre é junto com vitamina C, às vezes eu tenho que pôr a B12, por isso que eu avalio junto, porque tá tudo interligado, né? Então, às vezes eu ponho um pouco da vitamina A, que é o retinol, eu posso colocar o beta-caroteno, eu ponho um pouco do ácido fólico, eu ponho vitamina C, B12, ferro, aí eu faço um complexo. Aí o paciente já fica munido de energia, aí sobe essa ferritina e a alimentação toda do jeito que eu acabei de falar, tá? Aí vamos partir para o outro
oposto, que eu já tô às 7h30, 30 minutos quase de live, eu tenho que falar da ferritina alta, que também tem grande parte da população com essa ferritina alta. Por quê? Pergunto eu para vocês. Sabe por quê? Sabe qual é a maior causa de ferritina alta? Vou falar. Má alimentação, obesidade, diabetes, sobrecarga hepática, problemas hepáticos, né? Porque lógico, a má alimentação vai levar uma sobrecarga hepática, uma esteatose hepática. Eu não falei para vocês que a ferritina tá lá em maior quantidade nas células do nosso fígado? Então, se eu tiver uma má alimentação, se eu tiver dentro de um estresse oxidativo, ou que não deixa de ser um processo inflamatório, né, eu vou aumentar minha ferritina. Então, essa é uma das principais causas. Além disso, é lógico, eu posso ter inflamações pontuais, um quadro viral, um quadro infeccioso, aí eu vou dosar, minha ferritina ela vai estar alta, mas isso é pontualmente por causa daquele processo que eu estou passando. Depois ela vai regular os níveis normais. Mas a ferritina alta persistente é aquela de paciente estressado, né, com estresse oxidativo já crônico quase, né, porque ele é muito agitado, ele é nervoso, ele come mal, ele tem muita gordura abdominal, ele faz uso de bebida alcoólica, come muitos alimentos gordurosos, com gordura saturada, come muito açúcar, muito carboidrato refinado, e isso vai criar para ele uma gordura no fígado. Essa disfunção das células, dos hepatócitos, das células hepáticas, vão dar uma interferência num hormônio que chama-se, aqui deixa eu pegar o nome dele certinho, que a gente tem um hormônio que tem uma alteração que é a espicidina. E essa espicidina, ela tem muita relação com a metabolização do ferro, principalmente em reduzir os níveis dele. E a partir do momento que eu tenho uma alteração hepática, eu vou ter uma redução desse hormônio e, consequentemente, uma desregulação da minha ferritina, aumentando então a quantidade de ferro aí armazenada. Tá? Isso não é nada conveniente. Então, as principais causas são essas, gente. Comer errado, ser estressado ou ter uma inflamação importante. Ou ter essas doenças crônicas todas inflamatórias, né? Não transmissíveis inflamatórias, que é diabetes, que é a hipertensão, que é a obesidade, né? Isso tudo pode, um ácido úrico alto, pode levar também a ter uma ferritina mais alta. Então, essas doenças, o hipertiroidismo, a síndrome metabólica, que são pelo menos 3 dessas disfunções juntas, né? Também o linfoma de Hodgkin pode dar, né? Transfusões de sangue podem causar isso também. Alguns tipos de câncer e, como eu falei, pontualmente processos inflamatórios e infecciosos. Além disso tudo, a gente tem uma doença que pode gerar uma ferritina alta, que é a hemocromatose. A hemocromatose é uma doença genética que ela vai fazer com que a gente faça uma absorção maior de ferro que a gente consome. E aí a gente vai ter que guardar mais esse ferro, estocar mais ele, aumentando então a nossa ferritina. Isso é uma doença genética que pode ocorrer também e aí elevar essa ferritina. E os sintomas principais que causam a ferritina alta no nosso organismo é também, gente, a irritabilidade. Eu posso ter muita irritabilidade, eu posso ter muito problemas de ficar mais agitado, né? Isso pode ocasionar também essa agitação toda. E aí eu vou ficar dessa forma, eu posso ter problemas musculares, né? Posso ter uma alteração importante, como eu falei, até na minha tireoide, né? Então isso pode ocorrer, certo? São as principais sintomas que podem dar essa condição de ter a ferritina muito alta, principalmente a agitação, gente. Isso acontece muito, paciente muito agitado, às vezes falta de sono, às vezes a ferritina está alta e pode gerar essa irritabilidade também, tá? E como que a gente vai tratar dessa ferritina alta? Primeiro, a gente pode usar e deve usar alimentos quelantes do ferro. Ao contrário da ferritina baixa, a gente vai usar alimentos que competem com o ferro para diminuir a absorção dele, porque eu não quero que ele tenha esse excesso de ferro no organismo.
tá? Porque vocês viram que tanto a falta como excesso é prejudicial para a nossa saúde como um todo. Então, olha só, gente, certíssima, aqui, ó. Aqui, oi gente, deixa eu dar um oi para todo mundo que tá aqui, tem bastante gente aqui, olha só. Então eu posso usar esses quelantes, mas geralmente quando a gente tá falando de medicamento, não são tão bem aceitos, né? E eu também não vou prescrever, não posso prescrever, então o que a gente vai fazer é trabalhar com alimentos quelantes, que vão diminuir a absorção de ferro, alimentos mais saudáveis, alimentos que são anti-inflamatórios, alimentos que são antioxidantes, porque como eu falei para vocês, a ferritina alta, ela pode vir de processos inflamatórios, né? Não só pontuais, mas crônicos. Então eu vou ter que usar alimentos que vão atuar nesses 3 pontos, diminuindo a absorção de ferro, anti-inflamatórios, antioxidantes, e alimentos fontes, né, de ferro. Também eu vou ter que diminuir um pouco os alimentos fontes de ferro. Então vamos lá, gente. Primeiro lugar, quais são os alimentos quelantes de ferro? Como eu falei para vocês, o café, o chocolate e o chá verde, eles são quelantes de ferro, esses polifenóis. Não é só o chá verde, é tudo que tem cafeína. A partir do momento que eu falei café, estou falando do chá verde, mas o chá oolong, o chá mate, o chá preto tem cafeína. Então eles competem. Aí esse paciente pode tomar, deve tomar, depois do almoço, depois do jantar, né, um golinho, ou café, ou chá verde, ou chá mate, porque eu vou estar diminuindo a absorção desse ferro. Então aí eu indico para ele tomar não só ao longo do dia, mas principalmente após as refeições, que é nas refeições almoço e jantar que eu vou ter uma possibilidade maior de ter alimentos com um maior teor de ferro. Muito embora, para esse paciente, eu vou utilizar os que são com menores teores de ferro, tá bom? Então eu já nem ponho carne vermelha para esse paciente. Tá? O uso de grãos é controlado, né? Agora, eu posso usar, com certeza, e eu vou usar, e o que eu não reduzo, são os vegetais verdes escuros, tá? Por quê? Porque eles também têm ação anti-inflamatória, antioxidante, tem muito ácido fólico, e esse daí eu não vou tirar. O que eu mais tiro, que é rico em ferro, é as vísceras, de uma maneira geral, e a carne vermelha. O resto, comida saudável, comida de verdade, mesmo que tenha uma quantidade de ferro que são os grãos, eu não vou estar reduzindo tanto, tá? Então, esses polifenóis que eu falei para vocês, eu dou sempre junto com a refeição, para que eu consiga, então, diminuir a absorção. Eu dou muita fibra, porque as fibras também são sequestradoras de ferro, então os vegetais todos crus, né, que eu só estou fazendo uma salada com rúcula, com tomate, enfim, com a couve que eu vou dar, então o arroz é integral, eu vou colocar aveia para esse paciente, enfim, quinoa, então todas essas fibras cruas, solúveis ou insolúveis, elas vão diminuir a absorção do ferro. Então, principalmente as fibras que não são solúveis, né? Então, por isso que eu vou aumentar o teor de fibra na alimentação. Os grãos integrais também, né? Então, todos os cereais integrais, como eu falei, o arroz, a quinoa, é muito bem-vinda para isso. Os feijões de uma maneira geral, né? O cálcio, eu já falei para vocês, ele compete com o ferro. Então aí eu vou fazer o uso do alimento rico em cálcio nessas refeições com ferro para diminuir a absorção dele, né? E também vou usar, gente, muito cúrcuma, porque é anti-inflamatório. A cúrcuma é excelente para mim usar aí, né? Como potente anti-inflamatório, já que eu falei que a ferritina alta, ela vem de processos inflamatórios, então eu vou usar alimentos que são anti-inflamatórios. Vou usar muito ômega 3, muito peixe rico em ômega 3. Também, que é bacana, vou usar o alho, que é legal, né? Também é muito bom, eu gosto como principal anti-inflamatório. Zinco, também alimentos ricos em zinco, vocês sabem que os frutos do mar são ricos em zinco, né? Além do germe de trigo, enfim, também ajuda a gente a quelar um pouquinho desse ferro, tá? Além disso, o manganês, que está aí presente nos peixes, nas sementes, nas folhas verdes, também ajuda a quelar o ferro. Então esses alimentos são alimentos importantes para quelar. Café, cacau, aquele chocolatinho amargo depois do almoço, o chá, o café depois do almoço, riqueza de fibra, o cálcio diminui a absorção de ferro, o zinco, o manganês, a cúrcuma em toda a refeição vai ser usada, o alho, às vezes até cápsula de alho,
Cápsula de ômega 3 eu uso bastante para esse paciente com ferritina alta. Então ele tendo uma alimentação mais saudável, gente, e fazendo uso mais desse tipo de alimento, tirando a carne vermelha, parando de consumir sucos de caixinha, de latinha, bebida alcoólica, né? Isso tudo, colocando, às vezes eu ponho até o suco verde para ele, é legal. Deixa eu correr aqui porque eu falo pra caramba, eu não tô vendo pergunta, né? Mas eu vou responder as perguntas, viu, gente? Aqui, ó. Oi, Ana! Minha net tá horrível. Ai, droga. Hoje tava aqui também horrível. Minha referência de exame deu 20. Meu Deus do céu. Não falei que as mulheres têm mais problema de ferritina baixa, né? Homem tem mais ferritina alta. Refrigerante não pode. Então, todo alimento que é inflamatório, fritura, açúcar, tudo isso, né? A gente tira, laticínios, de uma forma geral, glúten, são inflamatórios. Então, se eu já tenho uma inflamação, porque a ferritina tá... Às vezes eu peguei paciente, gente, que tem 700, 800 com essa ferritina. E ela demora para baixar, né? Mas usando uma carga de alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, e até a gente colocando suplementos antioxidantes, anti-inflamatórios, eu coloco muito resveratrol, que é bacana, junto com a cúrcuma, que vem lá da sementinha da uva, é bárbaro como antioxidante. Então a gente pode estar usando. E eu faço muito suplemento à base do chá verde, né? Epigalocatequina, das catequinas galato, é muito bom. Eu faço às vezes o cacau com chá verde em cápsula para o paciente tomar durante a refeição, né? Ou logo após a refeição. Isso ajuda muito a aquelar o ferro, tá? Tá linda de vermelho. Oi, obrigada, minha linda. Sheila é sempre muito gentil. Oi, gente. Oi. Marinês, boa noite. Sandra, oi. Além disso, gente, toda essa alimentação bacana, deixar de comer o que é porcaria, o que é tranqueira, né? Carne vermelha, churrasco, bebida alcoólica, pronto, a ferritina foi pro espaço. Então, além disso, comer coisa boa, de verdade, né? Vocês vão ver só o quanto que melhora. A Florines Carreteiro, a minha dá em torno de 360. Fiz a pesquisa e foi descoberta a hereditariedade heterozigota. Pode acontecer também. Isso acontece, como eu falei para vocês, tem questões genéticas. Mas, já que você tem uma genética que te favorece aumentar a sua ferritina, mais um motivo para você cuidar da sua alimentação, para que a sua alimentação não seja também um fator agravante da sua ferritina, certo? Quem já tem qualquer tendência genética, gente, daí tem que cuidar mais ainda. Porque se você, além de ter uma tendência a já ter ferritina alta, você ainda come esses alimentos que são ricos em ferro, alimentos mais inflamatórios, alimentos mais oxidativos, você vai aumentar ainda mais. Isso vai causar sérias doenças, sérios problemas decorrentes. Como eu falei para vocês, muita agitação, muita irritabilidade, né? É muito oxidativo, ele pode causar danos celulares, né? Essa ferritina alta não é nada legal, né? Então, por isso a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, até a doação de sangue. Em último caso, a gente vai fazer a doação de sangue. É muito interessante, depois de fazer uma anamnese, a gente olhar sempre os exames. Como nutricionista funcional, eu digo para vocês, eu preciso saber qual é a causa que a ferritina está baixa ou que está alta, para mim poder atuar. Porque é só dessa forma que eu vou eliminar o mal pela raiz, certo? Então, se eu sei que a ferritina está baixa pela deficiência, que ela não come alimento rico em ferro, porque ela fez a bariátrica, porque ela é vegetariana, tem uma alimentação desbalanceada, eu vou acertar a alimentação, ponto. Se eu sei que a ferritina dela está alta porque ela tem uma questão genética, ela tem uma doença genética que leva ela, que é a hemocromatose, que leva ela já a ter uma ferritina alta, eu vou ter que controlar mais ainda a alimentação dela para ela não ter essa ferritina mais alta ainda. Então, como nutricionista funcional, a gente sempre tem que saber qual é a causa, e através de saber qual é a causa desse conhecimento é que eu vou atuar para poder, então, resolver o caso dela, certo? De cada paciente, cada caso é um caso, ok? Bom, muito bem. Aí, fora isso, gente, o exercício físico, boa noite, Gide Vanessa.
Boa noite, doutora que amo. Olha só quanta... Por isso que eu tenho muita gratidão por todos vocês, viu? A minha deu 170. Mulher, lembra que eu falei? De 10 a 200. 170 não é uma ferritina bonita. Por quê? Porque eu não vou ficar tomando providência depois dos 200. 170 ela já está quase que no limite superior, então eu já vou começar a fazer os quelantes de ferro, já vou diminuir a carne, já vou tirar ou diminuir bem essa carne vermelha, já vou usar alimentos mais anti-inflamatórios, né, que são todas as frutas, os vegetais, são extremamente anti-inflamatórios. O anti-inflamatório é o azeite de oliva, olha lá que legal, gente, são as gorduras boas, as sementes, oleaginosas, isso tem muito, vocês sabem que as gorduras têm um poder muito grande anti-inflamatório. Então é isso que eu vou começar a usar na alimentação dessa pessoa e vou tirar alimentos que são inflamatórios ou muito ricos de ferro, tá? Vou controlar o estresse e vou colocar ele em exercício. Por quê? Porque o exercício físico, gente, quando você acaba de fazer e for dosar a ferritina, ela vai estar elevada, mas depois, ó, ele abaixa. Então, o exercício físico, ele vai fazer com que a sua ferritina também abaixe, tá? Então, é importante a gente fazer uma alimentação adequada, seja para alta ou para baixa. Tem que saber qual é a causa e fazer a alimentação individualizada, do jeito que eu acabei de indicar para vocês, as dicas que eu dei, tanto para ferritina alta como para baixa. Vou controlar o meu estresse, porque o estresse oxidativo, o estresse psicológico que leva ao estresse oxidativo também pode causar um problema e uma alteração nessa ferritina. Vou também fazer com que esse paciente repouse bem, durma bem, tenha um sono de qualidade, porque aí eu consigo também fazer uma regeneração, um equilíbrio metabólico, né, para poder melhorar também esse quadro. E vou colocar ele em exercício. Caso ele tenha alguma patologia já instalada, eu tenho que modular, controlar ao máximo. Se ele tem uma obesidade, eu tenho que fazer ele reduzir peso. Às vezes o paciente tem ferritina alta e não necessariamente ele é obeso. Então é porque ele come muita porcaria, ou porque ele toma muita bebida alcoólica, ou porque ele tem uma doença genética que leva ele a isso. Alguma causa, ou ele está com processo inflamatório infeccioso. Então é o que eu falei para vocês, eu tenho que descobrir a causa. Se ele tem diabetes que está levando a ferritina dele ao subir, eu vou ter que controlar essa diabetes. E assim por diante. Se ele tem uma síndrome metabólica, eu tenho que cuidar da síndrome metabólica. Automaticamente os níveis de ferritina dele vão se ajustar. E assim por diante. Gente, então é isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? O assunto é sério, a ferritina baixa e a ferritina alta, eles vão trazer muitos problemas de saúde para vocês, né? Então a gente às vezes acaba tendo uma fibromialgia e acha que é por acaso, olha aí, às vezes um ferro alto, um hipertiroidismo, um hipotiroidismo e é por um desajuste no ferro, uma falta de energia, uma queda de cabelo demais, demasiada, fraqueza muscular, por que será? É muito comum eu pegar pessoas aqui com essa ferritina super baixa e tá sem força nas pernas, que é uma fraqueza maior que dá nas pernas, tá? Então, problemas neurológicos, o ferro é importante, ele transporta oxigênio para todo o corpo. Então, eu tenho que ter quantidades adequadas de estoque de ferro. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos ver se tem perguntas aqui, vamos lá. A minha ferritina está 33, baixíssima, viu, Cristiana Silva, tem que tomar providência, olha lá. A Marinês Mogueira. Ai, eu preciso pôr o óculos, gente, desculpa, mas se eu não tivesse óculos aqui eu não consigo ler. A ferritina deriva minha está em 20, baixíssima, viu? Não pode ficar desse jeito. Eu falei em torno de 70. Esse hipotireoidismo se resolve se a causa do hipotireoidismo for o ferro baixo, ok, mas eu tenho que descobrir a causa. E o hipotireoidismo também tem diversas causas. Uma delas é pela deficiência do ferro, tá? Sesconeto. A minha deu 20, mas o médico disse que tá bom porque não estou com anemia. Não está bom, não é normal. Você pode ter uma hemoglobina boa, você pode ter um ferro bom, mas 20 de ferritina, desculpa, tá baixo. Vai deixar o quê? Cair, despencar mais ainda? Para ter que fazer então correndo aí um ferro injetável? Vai deixar ficar com anemia para tomar providência? Não é assim que funciona. Médico, gente, ele estudou para tratar a doença. Nutricionista estuda
para a gente poder tratar e permanecer saudável. Então, eu não quero que meu paciente chegue a ficar doente para mim intervir. Toda vez que eu ver que um paciente está caminhando para uma doença, eu tenho que, puxar ele e falar, vamos tomar uma providência. Eu não vou deixar ele ficar doente para ter que tomar remédio ou tomar providência. Eu nem posso prescrever medicação. Então, como eu trabalho com nutriente, como eu trabalho com alimentação e no máximo com uma suplementação de nutrientes, eu tenho que realmente olhar e saber interpretar os exames laboratoriais, saber fazer uma anamnese, uma avaliação adequada no meu paciente para saber aonde que eu vou atuar, quais são as prioridades para aquele paciente. Então o paciente ele se queixa de fraqueza, tá com queda de cabelo, faz um exercício aeróbico, não consegue ter fôlego porque não tem oxigênio, né? E aí eu vou estar com uma disfunção, a tireoide tá ruim, e aí, não, mas a hemoglobina tá boa, eu não vou tomar providência? Peraí, gente, não é assim, tá? Então vamos começar a pensar nisso. A nutrição tem muito para ajudar vocês, ou tudo eu digo. Cada vez mais que eu estudo, cada vez mais eu amo essa profissão, porque a gente consegue resgatar a saúde do nosso organismo através da nossa alimentação. Mudando esse estilo de vida, que eu ainda coloquei no post para vocês hoje. Né? A grande parte dos pacientes, doutora, como é que eu faço para manter o peso depois que cheguei na meta? Doutora, como é que eu faço para ser saudável? Doutora, como é que eu faço para melhorar minha ferritina? Coma direito, né? Mude seu estilo de vida. Pense no que você vai comer, se organize, se planeje. Né? Isso é importante, comer comida de verdade, parar de ficar rasgando saquinho, coisa industrializada. Eu às vezes mostro algumas coisas para dar praticidade, mas o dia a dia vocês virem comer a minha alimentação. Olha aí, tá bom? Olha aí, eu já fico nervosa às vezes escutar umas coisas, né? Mas vocês me desculpem, viu, gente? Eu quero só ajudar vocês e alertar vocês. Doutora, me passe o que eu posso comer à noite. Quero muito emagrecer. Essa live, Socorro, não é de emagrecimento, mas já comendo saudável, isso vai te ajudar bastante. Eu tenho várias lives sobre isso, hein? Pode ir lá procurar a live de emagrecimento. Socorro Arruda. Tá. Eliane Ribeiro, oficial. Oi, tudo bem? Me ajude, por favor. Socorro. Me ajude, olha isso, ó. Ajudo? Sempre que eu posso, eu ajudo. Aí, não tem pergunta a mais, gente? Aí, preciso falar uma coisa super importante para vocês. Doutora, já fiz uma consulta com você, amei. Alessandra, obrigada, viu? Gretchen, deixa eu falar para vocês uma coisa. Vou voltar com certeza. Ai, que legal. Espero aqui, de braços abertos. Adoro fazer clínica, adoro ajudar. Patrícia, tudo bem? Oi. Deixa eu falar uma coisa. Esse mês, aqui, a Alessandra tá falando, doutor, uma dúvida. A ervilha, como posso conseguir? Ervilha, como posso conseguir? Eu postei ontem o edamame, gente. Edamame parece uma ervilha, ele fica dentro de uma vagem. É a soja verde. A gente compra ele no mercado, às vezes em lojas que vende comida japonesa, sabe? Tem muito lá na Liberdade, aqui em São Paulo. É um bairro que só tem japonês e lá tem bastante. Mas tem em vários supermercados, fica na parte de congelados. É maravilhoso, rico em proteína vegetal, como eu falei pra vocês. Gorete, geralmente deixo 24 horas o feijão. Sim, daí você tira o ácido fítico. E o ácido fítico, então, ele vai fazer com que haja uma absorção melhor do ferro. Então, para quem tem ferritina baixa, é bom que se faça isso. Agora, se você tem uma ferritina alta, já é bom ter ácido fítico, porque ele compete com o ferro e não deixa ele ser tão bem absorvido, tá? Aí ao contrário, Viviane nutricionista, gostaria de uma live sobre câncer de intestino, tenho vários pacientes com esse quadro. Pois é, né? Então câncer é um que eu fiz já, hein? Não é intestinal, mas eu fiz um que dá muito bem também para você poder usar, porque tem uma base lá bem bacana de câncer. Doutora, ervilha como consumo? Então, tem ervilha fresca, sem ser a edamame. Ervilha fresca você vai consumir ela refogada com alho, põe ela fria, só cozida com azeite na salada. E tem a ervilha seca, que eu faço muito sopa de ervilha. Aí eu uso a ervilha seca, aquela de saquinho que tem que cozinhar.
né? Agora a outra também é o cozimento, a fresca, aquela grandona que é maravilhosa como proteína, tem muito magnésio, muita fibra, então é legal. Aí se você dá só uma pré-cozida nela. Ó, a Carla tá falando, doutora, quando eu menstruo fico fraca, com dores nos músculos. Então, Carla, tem uma coisa também que eu faço muito, uma estratégia que às vezes eu faço, que é o paciente às vezes toma ferro só, como eu falei pra vocês, como às vezes tem esse problema gástrico intestinal quando dá ferro, só quando menstrua. Então, nos dias que você menstrua, se você tiver muita hemorragia, aí faz a suplementação de ferro. Né? Além disso, coma mais alimentos ricos em ferro, põe a vitamina C nas refeições, né? Isso para ajudar a absorção do ferro, isso vai te ajudar bastante. Evite tomar chá, café, chá preto, tudo isso para não diminuir a absorção do ferro. Então isso já te ajuda bastante. Às vezes você pode então tomar um ferro só nesse período que vai te ajudar, tá? A Ana, oi gente, bom, 8 horas, eu preciso só falar uma coisa pra você. 3, pelo amor de Deus, dela tomou Noriporum, ó, na veia, isso mesmo. Gente, só uma coisa antes que encerra, que eu tenho que encerrar rápido. Uma coisa que eu ia falar pra vocês. Como esse mês é mês da nutricionista, cada semana eu vou fazer um presente pra vocês. Quem vai ganhar presente é vocês. Essa semana eu vou postar toda sexta-feira um presente. Então fiquem aí no aguardo do post da sexta-feira de amanhã, que vai ter novidades e presente pra vocês, tá? Um beijo grande no coração de todas vocês. Essa live vai ficar por 24 horas no ar, tá? E aí depois ela vai pro canal do YouTube, tá bom? Gente, um beijo, boa noite, até! Oba, vegetais crus. Aí, aveia pode, é isso mesmo. Aí... Encerrar.